Olá pessoal, me chamo Jussiane Canidé, estou aqui com a diretora Jaiane, da Escola de Espiritual Pera Rocha, e a gente vai falar um pouco sobre a disciplina de arte e expressão corporal, cultura e espiritualidade indígena. Ela vai falar um pouco sobre essa disciplina. E Jaiane, de onde e como surgiu esse componente? Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Jaiane Canidé, atualmente estou como gestora da Escola Indígena Expedito Oliveira Rocha, aqui na aldeia da Meleira. É um prazer muito grande estar contribuindo com a formação de vocês, Jussiane, um curso que é extremamente necessário para a população do campo, para as comunidades tradicionais. Falar do componente arte, cultura, expressão corporal e cultura espiritualidade é extremamente importante, uma vez que esse componente ele surge da necessidade das escolas indígenas ter uma disciplina específica e diferenciada que trabalhe sobre os nossos anseios, sobre as nossas necessidades. Então essa disciplina ela surgiu de uma reivindicação do movimento indígena, junto à Secretaria de Educação, para que fosse inserida dentro dos currículos das escolas indígenas, dentro dos mapas de turma, essa disciplina como obrigatória nas nossas escolas. Então, esse componente hoje ele faz parte do currículo das escolas indígenas e é voltado para atender às necessidades, trabalhando a cultura específica e diferenciada. Pronto, Jane, obrigada. E como é o processo de locação dessa disciplina? Essa lotação ela tem um componente que equivale a 7 horas, então são 7 horas semanais que cada turma tem desse componente curricular, e esse componente ele é lotado ao primeiro ano do ensino fundamental ao 5º ano. Então ele aparece aqui na escola indígena no primeiro, nas turmas de primeiro, segundo, terceiro, quarto e 5º ano. E a lotação para esses professores de são indígenas ou não? Pronto, a prioridade para ser lotado nesse componente curricular é que sejam professores indígenas, porque são os guardiões das memórias, são as pessoas que residem no território, são pessoas que conhecem da nossa história. Então, assim, a prioridade é que sejam professores indígenas a ministrarem esse conteúdo. Obviamente que não é exclusivo, mas há sim uma prioridade de professores indígenas estarem ministrando as aulas que são referentes a esse componente curricular. Pronto. E por que no mapa de aulas dos estudantes tem esse componente? Retornando o que eu falei inicialmente, esse componente ele aparece justamente pela necessidade de discutir o território, de discutir a ancestralidade, de discutir a espiritualidade, de fortalecer a cultura local, de falar, de reavivar sobre os nossos troncos velhos, sobre as memórias que estão dentro do território. Então esse conteúdo, aliás, esse componente curricular, ele nasce justamente com esse propósito, que é fazer esse resgate e resguardar a memória, sobretudo dos nossos ancestrais. Muitíssimo obrigada por contribuir com o nosso curso, com o nosso trabalho. Agradeço demais. Eu que agradeço, coloco aqui a Escola Indígena Expedito Oliveira Rocha à disposição da turma para estarem vindo aqui, para, quem sabe, fazer uma vivência de Jussiane aqui, seria muito importante, essa interdisciplinaridade, e agradeço também pelo convite. Eu agradeço demais. Obrigada. Nada. Olá, eu me chamo Jussiane Canidé, estou aqui com a coordenadora Carmelita, coordenadora aqui da Escola de Expedito Oliveira Rocha, e eu vou fazer algumas perguntas para ela referente ao componente curricular Arte, Expressão, Cultura e Espiritualidade Indígena. Olá, Carmelita. Olá. Carmelita, como acontecem as aulas? As aulas elas são pensadas no formato único, exclusivamente indígena, também porque esse componente ele vai de uma demanda sempre reivindicada por nós, quanto movimento indígena. E então quando a gente pensou exatamente para trabalhar o que é nosso como cultura, o que é nosso como espiritualidade. Então essas aulas elas acontecem pensadas no público indígena ou não indígena, porque as escolas indígenas elas têm muito essa questão de atender o público indígena, estudantes indígenas e não indígenas, e essas aulas elas acontecem, elas são planejadas
pensando no chão da sala de aula de uma escola indígena, onde nós temos as nossas especificidades. E esse componente, ele trata do espiritual, ele trata algo que é nosso, da cultura, trabalhando o que orientado também pelas algumas lideranças, que muitas vezes a gente traz as lideranças para trabalhar essa parte da construção da cultura e da espiritualidade, como a gente leva a pensar como eram pensadas as aulas para os alunos indígenas, quando nossas lideranças iniciaram a luta pela educação escolar indígena específica e diferenciada, que antes era esse modelo de formato, era educação diferenciada, e a partir de, se não me engano, de 2016, por aí assim, ela foi mudada a nomenclatura, ao invés de ser escola diferenciada, escola indígena, e coloca-se o nome da escola. Então, esse componente curricular, ele trata muito o que a gente sabe, quando a gente dizia, nós não temos algo que nos ampare, principalmente quando a gente pensa no componente para o ensino fundamental, que além da gente trabalhar todas as disciplinas, a gente pensa fundamental 1, a gente pensa também nessa disciplina, nesse componente, e que essa espiritualidade, ela era cultuada e cultivada pelos nossos antepassados, e a gente tinha medo que perdesse, porque a escola não dava tanto espaço. A gente tem autonomia, mas uma autonomia que nos limitava. Então, hoje a gente, não que ela não nos limite, mas já abrangeu um pouco essa questão da cultura e a espiritualidade, que nos deixa mais à vontade para planejar e para buscar nos nossos materiais, que graças a Deus a escola tem muito material, e ao longo do tempo a gente vai construindo, e informações a gente pensa num planejamento para esse componente. E logo a gente vai ter um livro aí, se Deus quiser, pensado pelos os professores indígenas e não indígenas, que muitos também contribuíram. E, se Deus quiser, vai abranger muito mais, porque a gente precisa pensar num formato bem chão da sala de aula, bem chão da aldeia. E é isso. Uma coisa boa. Muito bem, Carmelita. E outra coisa, e como são abordados esses conteúdos na aula? Eles são abordados. Nós temos, toda escola tem o seu calendário escolar, né? E tem os dias da expressão corporal, a cultura e espiritualidade. Eles são abordados desde a educação infantil, né? Porque a gente, na educação infantil, a gente sabe que a gente não tem componente curricular. Porém, a gente orienta que o professor também trabalhe essa cultura. Quando tem os professores indígenas, já se entende que tem que trabalhar num formato, seja numa forma de brincadeira, seja numa forma de oração, seja num formato de trazer o aluno para entender. Tem o Toré, que também é trabalhado isso aí, e se trabalha desde a educação infantil, nas escolas indígenas que tem ensino médio, também. No nosso caso aqui, a gente trabalha desde a educação infantil, todo dia o Toré é cantado, então a gente já começa já no início da aula, né, que tem lá no planejamento de todos os professores, reservado esse tempo para o Toré, o início de aula da Escola Indígena Expedito Oliveira Rocha. Muito bem, dona Carmelita. E na sua visão, qual a importância dessa disciplina? Nossa Senhora, para mim não é nem uma importância, não só a importância, mas uma conquista. Como eu disse anteriormente, é uma luta. Quando a gente ia para as formações, quando a gente ia para os encontros interinstitucionais, né, com a CEDUC, com os representantes, né, de várias instituições do Ceará, a gente sempre questionava, a gente sempre, assim como a TEC, que sempre questionou o Tupi, né, no CIG, a gente também questionou muito, a gente levava muito essa pauta, a gente discutia no sentido de diálogo, né, com os representantes do Estado, a nossa preocupação em
e por que não se coloca no SIG algo voltado para nós, quanto representante de educação escolar indígena do Ceará, e foram muitas discussões sobre, sabe, foram muitas reuniões, e meu maior sonho, assim, e assim, muita alegria quando eu vi o Ceará liberando na lotação o professor que hoje, né, no Fundamental 1 e 2 e Educação Infantil, a gente tem professor 1 e 2. Aí o 1 vai trabalhar do currículo do próprio Estado, e o professor 2 vai trabalhar mais voltado para essa questão da cultura e espiritualidade. Conquista nossa, conquista do movimento, uma luta muito grande. Isso é a realização de um sonho, porque a gente sonhou em algo voltado para nós. Então, quando essa conquista vem, a gente só tende a se alegrar, a gente só tende a agradecer, e principalmente aos que nos antecederam, que lutaram tanto, como nós temos o caso, né, de professores que infelizmente já se foram, e a gente é como se a gente estivesse dando continuidade à história daquelas pessoas que tanto lutaram e sonharam. Alguns foram embora muito novos, mas a gente que está aqui, a gente se alegra, a gente fica muito feliz. Carmelita, só tenho a agradecer pela sua contribuição, por contribuir pelo nosso trabalho, viu? Muito agradecida. Qualquer coisa, estamos à disposição, tudo pelo movimento. Ninguém solta a mão de ninguém, esse é o movimento indígena, esse é uma luta, e quando a gente começa a esfacelar, a gente já começa a entender que não estamos lutando junto, e lutar é um dando as mãos, ninguém solta a mão. Então, diga ao povo que avançam e avançaremos. Obrigada. Eu me chamo Jussiane, estou aqui juntamente com minha colega Geiciane. Estamos aqui com a aluna Lohane, vamos fazer uma entrevista com ela, né? Referente ao componente cultural, arte, expressão corporal, cultura e espiritualidade indígena. Lohane, para você, você gosta das aulas desse componente? Olá, eu me chamo Lohane Canidé, estudo na Escola Indígena Expedito Oliveira Rocha, e eu gosto muito. E o que você mais gosta? Das aulas de espiritualidade, quando a gente faz pinturas indígenas. Por quê? Porque é muito importante para mim, e eu também já é, né, uma matéria, né, importante para mim. Por quê? Porque já aprendi muitas coisas ao longo dos anos. O que foi que você, na tua visão, qual a importância dessa disciplina? Que a gente aprende a tocar tambor, a tocar maraca, e no tocar tambor, a gente já aprende a puxar o toré. Por Lohane, algum complemento, Geiciane? Por Lohane, muitíssimo obrigada pela sua participação e contribuição com o nosso trabalho, tá bom? A gente agradece de todo o coração. Muito obrigada. Arrasou. Olá, me chamo Geiciane, estou aqui juntamente com a minha colega de curso, Jussiane, para fazermos uma entrevista à professora Gleicilane, aqui da Escola Indígena Expedito Oliveira Rocha. Jussiane irá dar continuidade a essa entrevista. Olá pessoal, eu sou Jussiane. O nosso componente, né, que a gente vai se abordar nessa entrevista é arte, expressão corporal, cultura e espiritualidade indígena. Gleicilane, quais são os conteúdos essenciais nessas aulas? Olá, me chamo Gleicilane Canidé, sou professora aqui da Escola Indígena Expedito Oliveira Rocha. Atualmente estou cursando a licenciatura em Intercultural Indígena pela UFC e também sou graduanda em Pedagogia pela FMB. Bom, todos os componentes são de extrema importância, porque
cada conteúdo, cada tema liga a outro. Vamos aqui para a artes. A questão da arte, a gente trabalha ali o grafismo indígena. O grafismo indígena, a gente já vai ligar com a cultura. A cultura a gente já pode ligar com a espiritualidade indígena. Então, todos os componentes são de extrema importância ser trabalhado. Não tem um que é mais importante, todos são importantes, porque cada um liga o outro. Gleislane, nós gostaríamos de saber como os alunos eles recebem e se sentem com essa disciplina. Pronto, Geiciane. Eles se sentem extremamente contemplados. Quando a gente está ali dando uma aula de pintura, de grafismo indígena, uma aula na qual a gente traz uma liderança para dentro da escola, ou então a gente leva os alunos para fora da escola, para ir até a casa dessas lideranças, a gente vê o brilho no olhar deles, o interesse de saber sobre a cultura. E muitos deles têm várias perguntas, vários questionamentos. Então, eles se sentem extremamente contemplados. Gleislane, e existem outros projetos, na comunidade que fortalecem essa disciplina na escola? Jussiane, existe. A gente está com um projeto na qual a gente, todo mês, toda sexta-feira no mês, a gente traz uma liderança ou a gente leva os alunos para a casa dessa liderança. Para que eles possam conhecer mais sobre a cultura indígena, para que eles possam conhecer o território indígena, porque nossa escola ela não trabalha só com os alunos indígenas, a gente trabalha com os alunos não indígenas. Então a gente vê a necessidade, importante trabalhar com eles sobre nossa cultura. E para além disso, a gente tem os ágios indígenas. O que são os agentes indígenas? São os agentes ambientais que trabalham dentro da escola e fora da escola, cuidando das nossas medicinas tradicionais, cuidando das nossas aves, cuidando do nosso ambiente. Gleislane, hoje sabemos que o preconceito, tanto dentro das escolas como fora, ele existe, tanto por parte de alunos como por parte de pais. Então, aqui a gente gostaria de saber como os pais reagem a esse conhecimento dado aos filhos deles. Aqui na escola, a gente trabalha com dois tipos de alunos, o indígena e o não indígena. O aluno indígena, a gente nunca teve nenhum problema, por conta que ele já faz parte da vivência deles, do cotidiano dele dentro da aldeia. E os pais dos alunos não indígenas, antigamente a gente tinha alguns problemas, por conta que eles pensavam que nosso toré, nossa espiritualidade era ligado à religião, mas não é algo espiritual. Mas só que, graças a Deus, hoje em dia, com muita conversa, com muito diálogo, os pais dessas crianças já têm uma visão muito diferente sobre os nossos torés e as nossas noites culturais. Muitos deles vêm até participar dos nossos momentos, quando a gente faz aqui na escola. Então, eu posso dizer que até os pais, hoje em dia, participam dos nossos momentos sagrados, dos nossos torés. Gleislane, e na sua visão, qual a importância dessa disciplina? Para mim, eu acho de extrema importância trabalhar essa disciplina dentro da sala de aula. Não só nas escolas indígenas, mas nas escolas convencionais, porque no chão da escola, no chão da sala de aula, que a gente vai conseguir formar cidadãos mais respeitosos. E para além disso, eu faço uma crítica ao nosso governo. Façam livros didáticos que ajudem os professores que ensinam esses componentes curriculares para auxiliar eles dentro da sala de aula. Gleislane, nós aqui só temos que agradecer, pela contribuição junto do nosso trabalho. Desde já a gente fica muito agradecida e precisando, pode contar com isso. Faça as suas palavras a mim. Precisar é só chamar, que a gente está à disposição. Então é isso, galera.